é um caso que abre um precedente perigoso aí, ao meu ver, no futebol brasileiro, né? Porque como que o STJD vai lidar depois com novos casos dessas informações, ainda mais quando a gente fala dessas informações privilegiadas, quando aparecer novos casos no futebol brasileiro, qual vai ser a conduta do tribunal? Muito boa tarde, começando aqui pelo Flávio Prado. Quero te ouvir, Flávio, sobre esse assunto, esse caso envolvendo o Bruno Henrique do Flamengo. Bom, boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. Não se preocupe que quando não tiver camisa forte envolvida, eles dão um jeito. Como eles dão um jeito de livrar quando tem camisa forte envolvida. Isso não é um precedente. Com todo respeito, você colocou com precisão, mas isso já aconteceu milhões de vezes. Depende do jogador. Estou falando lá atrás, nunca levem a sério tribunais esportivos. Nunca levem a sério, nunca, nenhuma hipótese. Lá atrás, anos 60, 70, eu nem trabalhava ainda, e o Rivelino deu um pontapé no jogador. E aí, pô, vai tirar o Rivelino, pô, grande atração do Campeonato Paulista. Sabe o que eles falaram? Não foi um pontapé, foi um cutucão. Aí o Rivelino não foi punido porque não foi um pontapé, foi um cutucão. Aí tinha um jogador da Portuguesa, o Toquinho, que era, né, mais humilde e tal, não sei o quê. E o Toquinho deu um soco assim no chão e bateu no pé do jogador e pegou 10, 12 jogos de suspensão. Então depende de quem. Depende de quem. Se aqueles casos que aconteceram o ano passado, envolvendo jogador de Série B, Série C, fosse com o jogador do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do Vasco, não seriam suspensos. O caso Fluminense e Portuguesa, se aquele caso fosse igualzinho, só que para a Portuguesa ser beneficiada, óbvio que o julgamento seria outro. Eu cantei toda a bola desse julgamento, porque sei como é que funciona. Eles sempre fazem o mesmo. Primeiro julgamento, é um escândalo. 12 jogos, aí eu falei assim... Não vai acontecer nada. Até gravado aqui aqui no bate-pronto mesmo. Aí o efeito suspensivo, que é natural, normal, porque pegou uma punição grande para dar uma amainada no negócio e depois transforma em multa. Então, normal é isso que vai acontecer. Se for jogador importante, eles sempre vão dar um jeito de deixar para lá. Se for jogador sem tanto prestígio, ele vai se ferrar. E é assim, não há julgamento, a gente fala o nome do auditor e tal, mas na verdade esses caras, eles são assim, eles adoram aparecer. Eles gostam de nome, porque são advogados consagrados, pessoas bem resolvidas na vida, ganham muito dinheiro, não ganham nada para fazer isso. É ego, eles estão lá por causa de ego, né? Então eles estão lá por causa de ego. Então eles têm bom conhecimento jurídico. E eles já saem com o negócio pronto. Ó, o Bruno Henrique não pode ser suspenso. Aí vocês dão um jeito, aí vocês veem juridicamente como é que vocês vão fazer. E eles fazem. Existe um caso histórico aqui, que é mais recente, quando o Marcelinho Carioca, acho que ele agrediu um jogador. Agrediu, é. E ele, lógico que não ia ser suspenso. Você suspendeu o Marcelinho Carioca? Aí falaram, ó, o Marcelinho Carioca não pode ser suspenso. E um amigo meu era auxiliar de defesa. E ele, como eu, adorava desenho do Pica-Pau. Isso é real, a história que eu tô contando. E tinha fita, naquela época era fita de vídeo, né? E ele levou a fita para mostrar que o Marcelinho não tinha feito, o que falava que ele tinha feito, tal, não sei o quê. Só que ele, na correria, pegou a fita do Pica-Pau. Na hora que é para apresentar a prova, ele mete a fita do Pica-Pau. E o Pica-Pau... Sabe o que aconteceu? Marcelinho é absolvido. Com o Pica-Pau. Isso é real, todo mundo sabe dessa história. Todo mundo sabe dessa história. Ou seja, o Marcelinho ia ser absolvido. Não importa o que você fale. Se o juiz, se o advogado chegar lá e falar assim, ó, aqui para vocês, tá absolvido. Não interessa o que eles falam, não interessa nada. Isso aí já sai montado. Então não leve a sério. Dependendo do jogador, é uma punição. Dependendo do time, na verdade, da camisa do jogador. Se o Bruno Henrique jogasse, por exemplo, no Penapolense, na Matonense, estava morto. Pela mesma situação. Mas ele joga no Flamengo, né, velho? Aí não é nem o Flamengo. Se fosse o Vasco, fosse o Palmeiras, fosse o Corinthians, fosse o São Paulo, também. Ia ser igual. Esse tipo de jogador não tem esse tipo de punição. Agora, pega os coitadinhos aí, não é coitadinho não, o cara que faz... Aí os caras... Sabe aquela coisa? Para os grandões, a gente conversa. Para os outros, a lei. E aí você mete uma lei forte. Então, não é precedente. É jogador famoso, jogador conhecido. Eles não iam tirar o Bruno Henrique dessa fase decisiva do campeonato. Acabou. Deixa pra lá e tal. Eu cansei de falar resultado de julgamento aqui. Eu tinha uns amigos lá no tribunal. E os caras me falavam, ó, isso aí não vai ser... Isso aqui não... Falava antes, porque a carta já é marcada, entendeu? Então, pouco importa o que um falou, que o outro falou, que o outro não falou. Teve uma senhora que deu uma pena boa, gostei, mas ela fugiu Mas dois pode, né? Minoria, teve um outro rapaz também. Minoria, tudo bem. Agora, não vai querer inventar de punir jogador famoso em fase decisiva e tal, nem pensar. Então, nenhuma surpresa, tudo normal. E não foi precedente, foi normal. É jogador. E aí você vai dizer, como é que vai ter daqui pra frente?
importante. Se for jogador de pouca expressão, vai se ferrar. Se for jogador de muita expressão, vai tomar uma pena pesada no começo, depois diminui, efeito específico, depois eles fazem. Normal, padrão dos tribunais de justiça esportiva no Brasil. Não dá para dizer que o STJD, Flávio, não fez aquilo que ele sempre faz. Porque o STJD sempre nos decepciona. E decepcionou de novo. Isso. Então, assim, não dá para dizer que também os caras não são coerentes. Eles são coerentes em sempre nos decepcionar. Em nenhum momento se imaginou que o Bruno Henrique fosse ser suspenso. Nem pensar. E não importa o que... O mais importante é isso. Gente, não interessa o que o cara fez. Se ele tiver prestígio, ele não vai ser punido. Eles vão inventar um jeito. A função deles não é julgar. É inventar um jeito para fazer a sentença que mais interessa pro time, pra entidade, pro campeonato. É isso. Então eles não podem ser levados a sério. É isso. O problema é o critério. Daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto, critério do STJD. Simplesmente não existe. Não existe critério. Não existe, sim. Time famoso, nada. De time coitadinho se ferra. E é até um assunto que eu vou tocar com vocês, se esse julgamento do Bruno Henrique vai contaminar o do Vitor Roque. São casos diferentes, são assuntos diferentes, eu sei, mas se vai contaminar o do Vitor Roque na segunda-feira, que pode pegar uma punição, pode perder jogos aí importantes nessa reta decisiva, o Vitor Roque do Palmeiras. Mas quando entra nesse assunto critério, por exemplo, o Lianco também fez uma publicação igual a do Vitor Roque. O Caio Jorge, do Cruzeiro, vestiu uma camisa lá, da Raposa com o Galo. Os dois nem denunciados eles foram. E o Vitor Roque, denunciado, agora pode ser julgado e perder jogos. Qual é o denúncio do Vitor Roque? Da publicação homofóbica, depois do clássico contra o São Paulo. Mutinha. Não vai tirar Vitor Roque. Mas o que eu quero dizer, Lianco e Caio Jorge... nem denunciados eles foram. Depende, ele... São jogadores também de time grande. Mas aí é falha do cara lá que faz a denúncia, mas eles adoram esses casos, que são casos que eles aparecem, entendeu? Fica tranquilo, o Vitor Roque não tem problema nenhum, também não vão tirar o Vitor Roque de competição importante, não vai ser multado. O Alacian deu uma cotovelada no jogo contra o Bahia, não foi pro STJD. O Alan do Palmeiras deu cotovelada lá no jogo contra o Fluminense, foi pro STJD. E pegou 2 jogos de suspensão. Aí é varejo. Por que um caso... teve esse tratamento e um jogador pegou 2 jogos e o outro não. Mas isso é incompetência de falta cara, critério. Não, é incompetência de cara que faz denúncia. Mas não se preocupe que fica tudo baratinho. Isso aí é varejo, entendeu? 2 jogos, tá varejo. Agora, caso grande de repercussão, eles aparecem. Tem sempre um que pede vistas, porque aí aparece mais vezes. Eles gostam de aparecer. Teve uma vez... Esse vistas aí com 2 meses de... Gente, 2 meses não teve tempo para analisar o caso, são um caso tão importante como 2 dias que toda a imprensa vai lá para ver os caras. Eu já te falei, eles são todos ricos, eles são todos bem resolvidos, eles querem aparecer. É ego. Uma vez, o Vanderlei Nogueira e eu, aqui na Federação Paulista de Futebol, eles fizeram tanta palhaçada no julgamento, demoraram tanto para aparecer tanto, que o Vanderlei Nogueira, eu jamais faria isso, mas o Vanderlei fez. O Vanderlei apagou a luz do prédio. Ele descobriu, isso é verdade, isso é real. Ele descobriu, né? E ficava no 8º andar, eram todos senhores já velhos, alguns mais gordos e tal. Como é que eles iam descer 9 andares? Então o Vanderlei foi lá e apagou a luz. Quando ele apagou a luz, os caras, pô, e tal. Aí ele, ligou de novo. Quando ele ligou, os caras, vamos acelerar, acelerou e tal, e até logo, pra acabar o julgamento. E que tanto faz, já tava com carta marcada, entendeu? O Pica-Pau absolveu o Marcelinho Carioca, pô. Pô, tô falando, o Pica-Pau absolveu, o Cutucão absolveu a agressão do Rio. Não esquece. Isso aí é só... tudo funciona assim. Eles sempre dão um jeito. Eles já vão com critério pronto. Eles não tiram jogador importante, jogo importante. O Edmundo... Eu lembro quando o Edmundo, ele tomou o 3º cartão para disputar uma final com o Flamengo, e o dirigente de prestígio também pesa. E o Eurico Miranda falou para ele, cava a expulsão, que expulsão eu consigo reverter. Ele não cumpriu a suspensão automática. E ele jogou na final. Ele cavou a expulsão, porque na expulsão ele conseguia quebrar no tribunal, e o tribunal absolveu. O caso mais marcante é da Portuguesa. Você acha que a Portuguesa ia tirar os pontos do Fluminense e a Portuguesa ia subir? Não, imagina, alguém ia ter que dar o lugar pro Fluminense. Aí pega a Portuguesa, deram uma ferrada na Portuguesa, tá morta até hoje, e pronto. É isso. É assim que funciona. Não podemos levar a sério esses caras, nem pensar. Eu li aqui um resumo do caso, logo no início do programa, muito texto, muita informação, mas o resumo e o que aconteceu no dia de ontem. Bruno Henrique foi absolvido no artigo 243 do Código de Justiça Desportiva, que fala em manipular e prejudicar uma equipe de forma deliberada. Por 4-1, os auditores decidiram que o atacante do Flamengo agiu de forma contrária à ética desportiva, o artigo 243-A.
Por isso, ele foi condenado a 12 jogos de suspensão, além de ter sido punido com a multa de R$100 mil. Mas agora o Bruno Henrique está oficialmente liberado para jogar e reforçar o Flamengo nesta reta final da temporada, não apenas nos jogos finais do Brasileirão, mas também na final da Libertadores da América, marcada para o dia 29 de novembro contra o Palmeiras. Bom, diante do que aconteceu ontem, né, fica muito difícil não dar razão ao Flávio e a tudo que ele disse há pouco aqui, que a camisa ou o personagem ou a instituição ao qual o personagem pertence pesa muito quando a gente vai tomar esse tipo, quando eles vão tomar, melhor dizendo, esse tipo de decisão. Eu lembro que lá atrás, quando essa operação começou, né, contra as apostas, que é algo que de fato tem que acontecer, né, o cara que está envolvido no meio esportivo, ele não pode participar disso, ele não pode ter conversa sobre isso. Ele é um ator importante no jogo, né, não dá para ele participar de apostas ou conversar com pessoas que fazem apostas. Quando isso lá atrás começou, a gente observou várias punições exemplares, né? E estava caminhando numa direção muito bacana. Jogadores ficando 1 ano sem jogar, 6 meses, tantos meses e tal. Alguns praticamente tiveram a sua carreira encerrada por culpa deles. Eles tomaram a decisão de participar de esquema de aposta, de manipulação de resultado. Então, lá atrás foi muito legal o caminho que essa situação entrou, né? Porque é algo que precisa de fato ser visto com atenção. As apostas esportivas estão aí, elas movimentam muito dinheiro, hoje sustentam parte da indústria do futebol. Então é importante a gente olhar para isso com atenção. Só que quando tem um personagem grande, que você pode dar um exemplo maior, acontece o que aconteceu ontem com o Bruno Henrique, fica muito difícil, né? Fica muito difícil você não concordar com o que o Flávio disse e não ter essa sensação de que, pô, se for um cara do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, do Fluminense, do Botafogo, do Vasco, ele não vai ter a mesma punição que um cara do Coritiba, como foi o caso do Aleph Manga, por exemplo, um cara do CRB, do CSA, do Criciúma, da Chapecoense, ou até mesmo de algum clube da Série A de menor expressão. Então, a sensação, a impressão que fica é essa, que dependendo da camisa, do clube onde o jogador que praticar uma irregularidade, que foi o que o Bruno Henrique fez, de alguma forma atue, ele vai ter uma punição mais branda ou não vai ter uma punição, porque o Bruno Henrique não teve uma punição. R$100 mil para um jogador do patamar, do nível do Bruno Henrique. Vai pagar também. Também vai pagar. É um dinheiro que o Flamengo não faz diferença, né? Então, acho que é de se lamentar, porque o tribunal, aí, o STJD, perdeu uma oportunidade, acho que dá um exemplo importante, né? Tô dizendo aqui que o cara não pode jogar bola nunca mais, tem que ser preso ou coisa do tipo. Não, mas ele cometeu uma ilegalidade relacionada ao trabalho dele, à modalidade que ele atua. Então, ele deveria ser, por isso, punido. E não aconteceu. Então, acho que ontem o STJD perdeu uma grande oportunidade e exemplificou isso que o Flávio trouxe, né? Se a camisa for pesada, a punição vai ser muito pequena. O artigo 243, no qual o Bruno Henrique foi enquadrado, ele fala em ética e fala em prejudicar, afetar o resultado do jogo, prejudicar o time. Começando pela questão ética. É ético conversar sobre o cartão amarelo que você vai levar no jogo? Trocar mensagens sobre esse cartão amarelo com quem quer que seja? Não é ético. Principalmente pelo conteúdo, né, Pedro, das mensagens. Acho que é isso que é o mais revelador, né? Porque uma conversa como essa, a gente que trabalha com futebol, as pessoas que acompanham, o Vamp esteve aqui, está aqui com a gente e jogou. Uma conversa dessa dentro do clube, imagino eu que deva acontecer, né? Pô, aqui tem tal jogo, ali tem tal, você tem 2 cartões, talvez seja melhor tomar aqui um cartão. Às vezes, questão de data FIFA, né? O cara vai ali, ele tem 2 amarelos. Fala até antes, quando eu jogava, falava até com o juiz, precisando tomar um cartão amarelo nesse jogo aí. O juiz já E não tinha nada a ver com a aposta. Não tinha aposta. Era mais a questão ali da logística do time. Vou ter que tomar um amarelo aí que eu tenho que ficar de fora. Às vezes o cara vem pro juiz mesmo. Às vezes o jogador ele vai pra data FIFA. E aí ele não vai jogar. Ele não vai jogar logo o jogo que vai voltar ali, o jogo depois da data FIFA. Então, ele toma um cartão amarelo, provoca um amarelo de alguma forma e sai do jogo. Então, acho que isso é uma coisa que no ambiente do clube talvez seja conversado. O técnico chega e fala, pô, você tem aqui 2 cartões, esse próximo jogo eu não vou te usar. Ou é um jogo que tem uma logística complicada, talvez você não vá jogar, então força aqui o cartão, toma e aí você fica fora de um jogo que já naturalmente você não jogaria. Acho que isso é normal acontecer no ambiente do clube, né? Do ponto de vista estratégico de um jogo que o cara não vai poder jogar, não vai estar à disposição. Agora, quando você faz algo para beneficiar alguém financeiramente, e o conteúdo das mensagens eu acho que demonstra isso, né? Da insistência ali do irmão do Bruno Henrique no caso de, não, mas é esse jogo, é tal jogo, quando é tal. Então, fica ali bastante claro, né?
o objetivo por trás daquelas perguntas. Então, o conteúdo da mensagem que eu acho que é o mais revelador no caso, né? E ele leva o cartão. Desculpe, vamos colocar o conjunto de pessoas que apostaram nesse jogo. Elas apostaram com desvantagem, vocês concordam? Aqueles que sabiam que o cartão ia ser dado, pelas informações, levavam vantagem com relação àqueles que eles não sabiam. Então, todos nós apostamos. Eu sei que o Vampeta vai levar um cartão. Você e o Raí não sabem. Eu estou levando vantagem. Não é? Então, ou seja, a lisura do jogo vai para o espaço nessa altura. Sim. Concorda? Quer dizer, e a banca nem tem nada com a história. O problema aí é que eu tive uma informação privilegiada. A partir daí já não dá nem para discutir ética. A palavra ética já está suave demais aí. Sim. O Vampeta, olha, eu vou tomar cartão. Ó, Flávio, eu vou tomar cartão. Tá, eu já sei que ele vai tomar, vocês não sabem. Já há uma desigualdade no jogo. Total. Né? Não é nem aí já. A palavra ética está muito branda. Não, essa questão ética, eu acho que todo mundo concorda que feriu a ética. Feriu a ética, Bruno Henrique, no artigo 243. Eu acho mais, mas tudo bem. E no artigo 243, Flávio, aí que está o ponto, tem muita gente se apegando nesse ponto, no caso do Bruno Henrique, que é afetar o resultado do jogo, prejudicar a equipe. Para muita gente ele não afetou o resultado do jogo, não prejudicou a equipe porque é um cartão amarelo, mas no meu modo de entender, e você sabe muito bem disso, que no direito não existe ali uma ciência exata e pode ter diversas interpretações, eu acredito que é uma interferência pequena, mas é uma interferência no jogo, você receber um cartão amarelo. Claro que é. Você recebe um cartão amarelo, se você fizer mais uma falta, você é expulso. O treinador, quantas vezes a gente não vê aqui o treinador tirar o jogador porque recebeu o cartão amarelo? Você está fora do próximo jogo, que pode influenciar. A sua saída pode estar influenciando um terceiro, porque é um campeonato de todo mundo contra todo mundo. O jogador recebe o cartão, fica inibido, porque sabe que se fizer mais uma falta, se ele fizer qualquer coisa, ele pode ser expulso. Pro tribunal, não. Nesse caso, não. No caso do jogador do Flamengo, não. Mas se fosse um jogador de um time menor, você ia ver o que ele ia tomar. A lei seria usada como deveria ser. Né? É uma interferência pequena no jogo? É uma interferência pequena, mas interfere no jogo. Interfere no jogo. Então, assim, é o que o artigo 243 fala. A ética, e se interfere no resultado, se prejudica a equipe. No meu modo de entender, fere a ética e prejudica, sim, a equipe. Eu usei o exemplo rapidamente só do Aleph Manga, fui pesquisar aqui só para trazer certinho para quem acompanha a gente. Ele pegou 360 dias de suspensão, justamente pelo mesmo motivo do Bruno Henrique. Ele tomou um cartão amarelo num jogo do Coritiba. Ele foi punido pelo STJD com 360 dias. Ele ficou um ano sem jogar por conta dessa punição. Mas ele mesmo também apostou, né? Ele recebeu dinheiro. Sim, recebeu dinheiro para apostar. É um pouco diferente. Não, eu digo o ato do cartão amarelo, né? É diferente o caso, mas é um cartão amarelo também. Ele recebeu lá um dinheiro para apostar e recebeu um ano de punição. O Bruno Henrique tinha lá uma punição menor por conta dessas atenuantes aí que o Vamp citou. Não ele diretamente recebeu o dinheiro, enfim, teria beneficiado aí outros terceiros, né? Mas eram 12 jogos de suspensão, né? Já é uma punição muito menor do que 360 dias sem jogar. E mesmo assim a punição virou R$100 mil. E é claro que a gente tem que fazer essa ressalva aqui, que é lógico que esse caso do Bruno Henrique é um caso diferente de outros que apareceram, casos que envolveram confissão, dinheiro, depósito em conta e tudo mais. É um caso diferente, mas não deixa de ser um caso sério. E o STJD perdeu essa oportunidade, até de uma medida aí disciplinar, digamos assim, para não incentivar outros casos aqui no futebol brasileiro relacionados a informações privilegiadas. Você pega aí, Pedro... No julgamento, desde o primeiro julgamento na instância, 12 jogos, né? 12 jogos pro Bruno Henrique. Agora foi absolvido, né? Reta final do Campeonato Brasileiro. Já que foi absolvido, tem lá os juízes, tem toda a defesa, vi que saiu. Ontem aqui no programa eu falei que eu preferia falar mais do campo, assim, né? Por exemplo, você vai chegar numa reta dessa final, faltando 6 jogos para acabar o Campeonato Nacional, o Flamengo não poder contar com 7 jogadores, o Palmeiras com 9, por convocação de data FIFA. E aí fica essa briga dos bastidores de, vamos pegar, se der merda pro Bruno Henrique, tem que dar pro Tigrinho também. Tá mais nisso. E a parte de campo, que é mais importante, um jogo que pode decidir o campeonato, Flávio.
Eu estava olhando a tabela. O jogo pro Palmeiras é muito mais duro do que pro Flamengo. Claro. O Flamengo pode ter aquela rivalidade lá de 87, a torcida do esporte lá. Vamos lotar, mas vamos... Aqui nada. Quem é o campeão de 87 é nós. Já levaram para o estádio maior para poder ganhar uma grana. Tá tudo certo. Então, quer dizer... E o Palmeiras não. O Palmeiras vai ter que pegar o Santos com a Vila Belmiro toda lotada, mobilizado, né? Sendo o Santos mobilizado. Hoje parece que abriu os portões para ver o treino, porque está na zona de rebaixamento. Se ganha, sai. E aí você não tem os principais jogadores faltando 6. Você começa o campeonato lá em abril para ganhar o título. Os caras vão para a seleção, pode ficar dentro da carreira. O sonho é conquistar título e ganhar dinheiro. E pode ser decidido numa rodada que, vamos supor, que o Flamengo ganhe e o Palmeiras empate. O Flamengo passa e não perde mais. Se o Palmeiras não perder mais na competição. Aí eu sou da seleção do Uruguai, eu sou do Paraguai, eu sou Gustavo Gomes, eu sou Facundo Torres, eu sou quem tem mais ali da seleção, tem vários, né? Emiliano Martins. Emiliano Martins, pô, tô desde abril para ganhar a competição. Piquerez também. Piquerez, tô desde abril para ganhar a competição. Por causa de um jogo que a gente não tá, porque sem eles a probabilidade do Santos ganhar é maior. E você jogar a temporada toda para fora. Jogar a temporada de ganhar um título importante. Isso para mim é muito mais importante do que... Lógico que o caso do Bruno Henrique é um caso sério, como o de outros. Mas tinha que ser mais debatido isso, porque a federação, a CBF, data FIFA, pô, você começa o campeonato em abril, campeonato longo, campeonato de ida e volta, viagem para por causa da mudança do calendário. O Palmeiras da Copa do Brasil. Não era para ser agora. O Palmeiras topou, né? Também tem isso, né? Nesse aí o Palmeiras pulou. Esse aí o Palmeiras ficou bravo. Não, o Palmeiras topou. Não, quando houve a mudança para a Copa do Brasil, não, o Palmeiras pulou. Não. O Palmeiras elogiou a decisão. Palmeiras elogiou. Elogiou, o Flamengo que pulou. É verdade. Eu lembro. Ao invés. Ficou bravo, é verdade. Quem ficou bravo foi o Flamengo. Então tá assim tudo como certo. Agora no STJD, o vice-presidente do Flamengo elogiou o STJD. Cada um joga pro seu lado. Lógico, cada um joga pro seu lado. Exatamente. Aí, ó, beleza, abençoe o Bruno Henrique, ó, vamos pra puta que pariu, não sei o que. Assim como o Palmeiras elogiou a CBF pela mudança do calendário, algo que prejudicou o Palmeiras. Sai dali dando pena no Bruno Henrique, que não podia jogar já amanhã. Provavelmente o Bruno Henrique vai estar no ataque amanhã do Flamengo. Com essa ida de jogadores. Sim. Porra, o ST é um absurdo, não sei o quê, isso é incrível, os caras aqui. Não, saiu, pô, competente. Aí vi lá o Denis, que também foi ex-atleta, que é empresário do Bruno Henrique. Não, os caras conscientes, a gente respeita tudo. Tá tudo, faz parte do jogo. O que eu quero dizer é que teve essa mudança no calendário, Flamengo Mas o Palmeiras aceitou lá atrás. Flamengo Eu lembro que o Mauro César falava aqui, ó, o Palmeiras não se manifestou. Aceitou a mudança. Sim, aceitou. O Palmeiras publicou uma nota, o Abel Ferreira elogiou. Então o que eu quero dizer é o seguinte, quando houve a mudança no calendário, o Flamengo protestou, Palmeiras elogiou a mudança. Agora, com essa questão do STJD, o Palmeiras também está fazendo a pressão, porque tem o caso do Vitor Roque na segunda-feira, e o Flamengo está elogiando o STJD. Então, os papéis se inverteram aí.